Olá, queridos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a cada vida, a cada um dos irmãos, é o desejo que eu tenho. Gostaria de deixar, na manhã deste dia, uma mensagem de Deus, que Deus colocou no meu coração, para todos vocês, Igreja do Senhor Jesus Cristo, que tem caminhado nesses dias terríveis com esse vírus e com a situação que está no Brasil. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, diante desta pandemia, estamos vendo que precisamos de uma retomada de posição e agora as coisas já estão começando a voltar aos seus lugares e a gente precisa agora saber que rumo vai tomar em muitas coisas, né? Nosso culto ainda está sendo feito dentro dos critérios de uso de máscara, nós ainda não temos uma vacina para esse mal, então, enquanto não tivermos vacina, nós vamos correr o perigo de sermos contagiados, embora, graças a Deus, já existe um tratamento, mas mesmo assim, há o perigo das pessoas que não podem fazer uso desse medicamento que já existe, né? E eu estou querendo trazer para vocês, na manhã desse dia, uma mensagem de reflexão, de pensar um pouco mais no que está valendo a vida nesse tempo todo. Já estamos presos aí há não sei quanto tempo, já não sei mais quantos dias, já não consigo mais contar os dias. Muitas vezes eu fico aqui sem saber que dia é. Eu pergunto, minha filha, meu amor, que dia é hoje? Ela é dia tal. Digo, meu Deus, eu já não sei mais de quando nada. Eu fico às vezes estudando, escrevendo e falando alguma coisa, ou fazendo live, eu vou preparando estudo. É no que eu tenho me dedicado nesses dias. Mas eu tenho pensado bastante no que fazer daqui para frente. Nesse período pós-pandemia, como vai ser a Igreja do Senhor? Como vai ser a vida de todos nós? Será que vamos reabrir a igreja e realmente teremos os mesmos membros? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que esse vento foi um vento muito poderoso, que passou na vida de muita gente e soprou a gotinha daquela luzinha que ainda brilhava, e o vento foi mais forte do que a luz, e a vela se apagou, a lamparina se apagou. Eu gosto muito de estudar o Antigo Testamento, como vocês sabem, e eu me foco na vida, tenho me focado nesses dias na vida de Jacó, o quanto Jacó nasceu sendo uma pessoa completamente sem futuro, porque o pai não tinha por ele nenhum carinho e a mãe o tratava com super zelo, e acabou que ele foi se transformando numa criatura cheia de preconceitos e queria ser o irmão, não era feliz pela vida que vivia. Ele queria ser Esaú, no fundo ele não gostava de ser Jacó, e ele queria a bênção do irmão, e incentivado pela mãe, que era muito possuidora, ele acaba fazendo um monte de coisas erradas, Mas quando ele sai, fugindo do irmão, ele faz um voto com Deus, naquela passagem que eu já li para vocês, do capítulo 28 de Gênesis, onde ele tem um encontro com Deus e vê a escada. E naquele sonho da escada, ele vê que ali Deus estava e ele promete a Deus, se Deus fosse com ele, se Deus desse pão para comer e vestes para vestir, ele se transformaria numa nova criatura, ele seria um servo de Deus. E ele vai trabalhar com Labão, ele se enamora de Raquel e fica 7 anos trabalhando por Raquel. No dia do casamento, ele percebe que foi iludido, porque ele acabou dormindo com Lia e não com Raquel. E ele vai a Labão brigar e não adiantou nada, porque Labão convenceu ele de que era o costume de que todas as primogênitas tinham que casar primeiro. Ele acaba trabalhando mais 7 anos por Raquel. Então ele trabalhou por Raquel e acabou recebendo Lia, e depois trabalhou por Raquel de novo para poder casar-se com Raquel. E depois ele vai ficar quase 7 anos, 6 anos e alguma coisa, ele vai ficar ainda na presença de Labão trabalhando.
para receber alguma coisa, para juntar alguma coisa. E agora, ao fim de 20 anos trabalhando, ele não herdou nada daquela herança que ele pensou que ia herdar do pai, mentindo daquele jeito que mentiu para o pai. A única coisa que ele trouxe sobre a vida dele foi maldição, foi dor de cabeça, foi desespero, foi isolamento. Ele acabou sendo abandonado no nada e começa a sua vida do pó, do nada, trabalhando como serviçal numa fazenda do tio e ainda agradecendo pelo fato do tio ter permitido que ele trabalhasse para poder se casar com sua prima Raquel. E o recomeço é muito difícil, recomeçar as coisas é difícil. E estamos agora recomeçando o mundo, porque está tudo girado. Essa pandemia já agitou o mundo e nós já estamos numa nova era. Essa é a verdade, nós já estamos numa nova era, na era pós-vírus, e sabe-se lá Deus quanto tempo vai levar para esse vírus realmente ser curado através de uma vacina. E me chama a atenção aqui aquele Jacó que tinha sido um suplantador, um brigão, uma pessoa que enganava o irmão e trocou por um prato de lentilhas e tinha sempre uma segunda intenção para levar vantagem em tudo. Agora, quando ele sai de Labão, a sua esposa rouba lá umas estátuas de ouro, de valor, do próprio pai, e esconde, ele mesmo, Jacó, não sabia de nada, e o Labão agora vem atrás dele com fúria, e ele não sabia que a Raquel tinha escondido aquelas coisas. Quando Labão entra para revistar tudo, revista as tendas, a Raquel está deitada, e ele diz, sai daí que eu quero revistar, e ela diz que estava nos seus dias, nos dias da mulher, né? Todos nós sabemos o que é, e ele então não revistou. E agora Jacó fica indignado. E eu separei esse texto da indignação de Jacó, quando ele fala para Labão o que está registrado no capítulo 31, do versículo 36 em diante. É muito interessante a gente perceber este Jacó aqui, do texto do capítulo 31, com aquele Jacó lá que fez tanta coisa errada e que cometeu tanta coisa errada. Reparem só o que o texto diz. No versículo 36, capítulo 31 de Gênesis, versículo 36 em diante, eu vou ler todo o restante do capítulo. Diz assim, então irou-se Jacó e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão, qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado? Que tão furiosamente me tens perseguido, havendo apalpado todos os meus móveis e todos os meus bens, achastes em todos os meus móveis alguma coisa da tua casa? Põe-no diante dos meus olhos e de meus irmãos e de teus irmãos, e que julguem entre você e eu, e estes 20 anos que eu estive contigo, com tuas ovelhas e com tuas cabras, nenhuma delas eu deixei abortar. Olha que coisa interessante. Não comi nenhum carneiro do teu rebanho, não trouxe nenhuma ovelha despedaçada, porque as despedaçadas eu mesmo pagava com as ovelhas do meu rebanho. A furtada do dia ou da noite, eu a requeria da minha própria mão e colocava no lugar, de forma que você não perdesse a ovelha. Estava eu assim, de dia me consumia o calor, e de noite a geada e o frio, e o meu sono se perdia dentro dos meus olhos. E tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos eu te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos tenho te servido. Mas o meu salário tu mudaste mais de 10 vezes. Mais de 10 vezes tu trocou o acordo que fez comigo e eu cumpri.
eu fiz questão de cumprir tudo direitinho, sem reclamar. Olha que diferença desse Jacó para aquele outro que tentou enrolar o irmão, que roubou, que fingiu ser que mentiu para o pai, que armou aquele ardil todo. Que coisa fantástica. Ele vai falar agora a respeito do seu procedimento, do seu caráter. Aquele seu encontro lá com Deus, quando ele coloca aquela coluna e ele diz: a partir de hoje eu serei uma nova criatura. Se Deus for comigo, me der pão para comer e vestidos para vestir, eu em paz voltar à casa de meu pai. E ele agora está fazendo isso. Ele está saindo da casa de Labão e está tentando voltar para a sua parentela. Ainda faltava encontrar com o seu irmão. E como é que o seu irmão procederia? Como é que o seu irmão o trataria? Isso são coisas que a gente pode ler nos próximos textos. E o medo de que o irmão pudesse ainda querer matá-lo, mas ele não vai ter essa covardia de não enfrentar o seu medo. Repare que o medo fez o avô dele, Abraão, mentir que Sara não era sua mulher. O medo fez o seu pai Isaac mentir, dizendo que Rebeca não era sua mulher. E agora ele vai enfrentar Labão com a verdade, dizendo: eu fui íntegro, eu fui honesto, eu fui sincero, eu trabalhei para você com toda dignidade. Mostra agora onde está o meu erro. E o Labão teve que aceitar as palavras dele com um testemunho de todos os filhos, porque realmente a vida de Jacó era íntegra, embora a sua mulher tivesse enganado ele, mas a culpa era da mulher, ele não sabia de nada disso. E agora o que vai fazer no versículo 45, ele vai tomar uma pedra, como fez lá no versículo 28, no capítulo 28, ele agora vai fazer uma pedra e vai dizer: essa pedra vai ser marco entre eu e você, de que nós temos que fazer um pacto aqui agora de aliança. E essa pedra vai ser a demonstração de que tudo que é teu e tudo que é meu, e hoje vamos ter que acabar com essa situação de ficar nessa situação de desconfiança, de que eu tenha pego alguma coisa tua, de que eu tenha ficado com alguma coisa tua, né? Então, essa pedra vai ser por coluna. Interessante, no versículo 51, disse mais Labão a Jacó: eis aqui, eu concordo, este montão, eis que é uma coluna que é levantada entre mim e ti. E vem o 52, este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha, que não passarei este montão ultrapassando o teu limite contra ti, e que tu não ultrapassarás esse limite contra mim. A coluna será o nosso testemunho. E antes de partir, antes de sair de Jacó, ao contrário do que ele saiu sendo amaldiçoado pelo pai, sendo amaldiçoado pelo irmão, o irmão querendo matar, agora no 55 o texto diz: levantou-se Labão pela manhã de madrugada, beijou os seus filhos e suas filhas e abençoou a todos, e voltou Labão para o seu lugar em paz. E agora Jacó vai enfrentar a sua caminhada para um encontro com o irmão. E no meio dessa caminhada vem um anjo, e aí já é um outro assunto que nós vamos ver depois. Quero deixar então nessa manhã para você a mensagem de que nessa nova etapa vamos precisar ter um caráter muito mais apurado. Nessa nova etapa, vamos precisar ter um desejo muito mais profundo de obediência à palavra de Deus, porque a nuvem que está passando é muito forte para nos levar para outras áreas, para banir a igreja. Já está se levantando um monte de gente para criar leis contra as igrejas, contra a liberdade de expressão, contra tantas coisas que estão acontecendo. E nós estamos vivendo esses dias onde o clima está sendo preparado para uma mudança geral, internacional, no mundo inteiro.
para que o anticristo possa assumir o poder completo do mundo. E nós, igreja, precisamos estar preparados. Então, na manhã deste dia, eu chamo você a uma reflexão e diga: será que eu não tenho vivido como um Jacó? Será que eu não tenho vivido como uma pessoa que está pouco ligando para tudo, só quer levar vantagem nas coisas e não está entendendo a sua chamada com Deus? Mas Jacó reconheceu isso diante de Deus e transformou sua vida, e Deus o abençoou com muitas ovelhas, muitas vacas, muitos servos e servas, porque viu nele a sua obediência, a sua sinceridade, a sua integridade, o seu caráter, a sua fé, onde ele coloca diante de Deus a sua fé. E é interessante que quando ele está agora atravessando para o outro lado, já no capítulo 32, nós vamos ver o que acontece quando ele sabe a respeito de seu irmão. Ele manda recado para o irmão dizendo: veja lá, diga a meu irmão que eu estou indo ao encontro dele. Leva essas ovelhas, leva esses jumentos, leva todos esses bens. E diz o versículo 4, já do novo capítulo, do capítulo 32, versículo 4, que diz: e tendo bois, jumentos, ovelhas, servos, servas, enviei para anunciar ao meu Senhor, para que ache graças aos teus olhos. Quer dizer, ele está mandando agora uma grande fortuna para o irmão, para que o irmão receba ele com carinho, porque ele quer pedir perdão ao irmão. Embora ele não tenha levado um centavo do irmão, mas ele enganou o irmão, ele ludibriou o irmão, ele deixou o irmão irado, ele deixou o irmão... Embora o irmão tenha ficado com a fortuna, mas ele reconheceu o seu erro, reconheceu que precisava do perdão do irmão. E ele manda então essas oferendas, essas coisas boas para o irmão, e o recado chega dizendo: olha, teu irmão está vindo aí. Versículo 6, o mensageiro voltado a Jacó dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem aí encontrar-te. E ele tá trazendo um exército de 400 homens. E o nosso Jacó ficou desesperado, ficou apavorado, e agora o que eu vou fazer? Dividiu lá o rebanho em vários turnos, para que um fosse para um lado, outro fosse para o outro. Caso o irmão atacasse por um lado, ele teria como salvar um pouco daquilo que ele tinha pelo outro lado, mas ele não sabia que o coração do irmão já tinha sido quebrantado por Deus. Mas mesmo assim, ele não deixa o medo que atingiu toda a sua herança atingir a ele. Ele enfrenta o medo. Ele enfrenta exatamente a maldição que veio dos seus pais, veio do seu avô e que fez todo mundo pecar. E nesse momento é que vai acontecer algo extraordinário. É quando ele faz passar todos pelo riacho e fica um pouco atrás para pensar no que ele ia fazer. Note, versículo 14 diz assim, 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Tudo isso ele levou para dar ao irmão em troca da bênção do irmão, em troca do perdão do irmão. Levou aquilo para dar para o irmão. Então ele manda tudo isso passar e ele fica ali meditando ao lado do rio, e o texto continua narrando tudo aquilo, e chegamos ao versículo 23, e o versículo 23 disse: e tornou a fazê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. E Jacó, porém, ficou só, e de repente apareceu do lado dele um homem, não um anjo de luz, de glória, um homem. E ele começou a lutar com esse homem, porque ele entendeu que era um homem diferente, era uma pessoa especial, uma pessoa diferente. E ele começa a lutar com esse homem, e o homem diz: o que você quer de mim?
O homem deu uma pancada na coxa dele, ele começou a mancar, e ele declara: o que que você quer de mim, rapaz? O que que você está querendo? E no versículo 26 ele diz: não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Não te deixarei ir se não me abençoares. Olha que expressão linda. Eu vou lutar com você, mas era uma luta diferente, não era uma luta de soco, de um querendo ferir o outro. Ele agarra com um anjo e diz: eu preciso ser abençoado. Eu preciso ser mudado, eu preciso ser transformado, eu preciso deixar de ser o que eu era. Eu não quero mais ser Jacó, eu não quero mais ter essa maldição na minha vida, eu não quero mais ser tratado do jeito que eu estou sendo tratado, todo mundo desconfiando de mim, porque da onde eu vim, do jeito dos meus pais, do jeito da minha família, todo mundo trambiqueiro, todo mundo errado. E aí, o que o anjo vai dizer para ele? No versículo 27, disse-lhe o anjo: qual é o teu nome? Porque antes ele mente para o pai e diz: eu quero ser Esaú. Eu sou Esaú. Quem é que está aí? É Esaú. Ué, mas a voz é de Jacó. Não, mas eu sou Esaú. E agora o anjo pergunta para ele: qual é o teu nome? E ele responde: meu nome é Jacó. Meu nome não é Esaú. Meu nome é Jacó. Eu tenho que reconhecer o que eu sou. Eu tenho que reconhecer diante de Deus o quanto eu preciso de Deus para que a minha vida seja abençoada, para que a minha vida seja diferenciada dos outros e de mim também, para que eu possa me olhar no espelho e dizer: a minha vida mudou, eu sou uma nova criatura, em nome de Jesus eu sou uma nova criatura. Eu não sou mais o que eu era. Eu mudei, em nome de Jesus eu mudei. E aí o anjo diz: então, você não vai mais se chamar Jacó. Jacó é aquele que vem agarrado atrás, no calcanhar, é aquele que está tentando passar à frente, lutando lá atrás para tentar ter um lugar na frente. Agora, a partir de hoje, teu nome vai ser Israel, que quer dizer príncipe, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e vencestes, e prevalecestes. Então nós temos duas batalhas: uma batalha com Deus, espiritual, uma batalha com os homens, material. Nessa pandemia, a nossa batalha está sendo assim: material por causa das doenças, material por causa das questões financeiras, material por causa do desemprego, material por causa de ter que andar de máscara, apavorado por causa disso, não pode contato, não pode não sei o quê, ou que coisa terrível. Mas também uma batalha com Deus, para que Deus nos abençoe, para que Deus não permita que nós nos esqueçamos da sua lei, da sua palavra. Temos que batalhar espiritualmente para que os poderes das trevas não sejam tão poderosos a ponto de nos roubar a nossa vitória em Cristo e na sua palavra. Então hoje que você possa ter essa batalha espiritual, que você possa orar agora, fechando os teus olhos e dizendo: eu quero ser um abençoado, eu não quero ser um Jacó, eu quero ser um Israel, eu não quero ser um enganador, eu quero ser um príncipe em Israel, eu quero ser um homem dedicado à palavra do Senhor, e que esse domingo seja um novo marco na minha vida. Que esse primeiro domingo de julho seja um marco na história da minha vida, da minha geração, já que já estamos no novo milênio, já estamos no período pós-pandemia, que você possa estar também numa nova vida em Cristo. E que o mesmo anjo que lutou com Jacó, que nós sabemos que era uma teofania do próprio Deus, esteja agora aí, aceitando o teu propósito, para que o teu nome seja mudado e a tua vida seja transformada em nome de Jesus. Muito obrigado por esses 25 minutos que passamos juntos, e pense nisso durante toda a semana. À noite teremos uma grande ceia e eu espero você para participarmos da Santa Ceia. Muito obrigado aos pastores
e a todos vocês que estão aí trabalhando para Jesus. Deus abençoe a todos. Obrigado.